Temos novidade na internet brasileira, que é o Jovem Nerd Cinematic Universe. Brincadeiras à parte aí, a galera do Jovem Nerd começou a se aventurar com o cinema, coproduzindo e corroteirizando o filme de terror A Própria Carne, que vai sair em 2025. Esse anúncio aconteceu na CCXP desse ano e eu fiquei sabendo da novidade pelo vídeo dessa semana no canal deles, no Nerd Office, com um papo lá, com o elenco e tudo mais. Muito louco isso, né, Clara? Produzir cinema, já pensou? Já pensou como um futuro de carreira, talvez? Que estão bem na frente, né? Assim, muito. Que doideira, não chegou em mim essa notícia e, nossa, é um passo grande, né? Que loucura. Grande. Assim, né, eles têm uma estrutura gigantesca, né? Se fosse algum canal para poder fazer isso, eu possivelmente apostaria neles. Mas doideira, realmente é impressionante, assim, muito. Muito legal, eu achei muito legal. O que acontece? Eu achei interessante trazer aqui que meio que o Jovem Nerd super faz parte da minha história com a internet, né? Eles foram o primeiro contato que eu tive com o gênero podcast, esse negócio aqui que a gente tá fazendo, e eu acho que esse é o caso para muita gente da nossa geração, né? Talvez a galera mais nova agora, porque tem grandes podcasts que depois surgiram, né? Mas teve uma época que a sensação que o único grande mesmo era o Jovem Nerd, pelo menos da minha perspectiva e bolha particular. Aí lá em 2009, na faculdade, foi quando me apresentaram esse tipo de conteúdo, que falaram que era tipo rádio, só que diferente, e eu comecei a acompanhar o Alexandre lá e o Azaghal. Daí, desde então, eu consumi o conteúdo deles muito ferrenhamente. Inclusive, a virada que eles tiveram para o YouTube com o Nerd Office lá em 2010, e os vídeos ainda estão disponíveis, então é engraçadinho ver isso acontecendo. E depois tudo que eles foram produzindo, né, com Nerd Player, Nerdcast RPG, Nerdologia e tudo mais, até que eu meio que parei de acompanhar tão de perto em algum momento aí dos últimos 5 anos, talvez. Nisso, eu acho muito interessante acompanhar essa maturidade e crescimento evoluindo ali nesses últimos 15 anos de trabalho deles, com tudo que rolou de spin-offs do que eles já produziram de conteúdo e culminando nesses últimos anos, né, na chegada desse filme coproduzido e correteurizado pelos dois. Eu acho muito massa. Você sente um pouco dessa relação com eles sobre o começo da internet? Ou você tem alguma outra galera, produtora de conteúdo, que relaciona com o seu começo de consumo aqui dentro? Não, na real, o Jovem Nerd foi muito importante para mim também, na escola, na verdade, né? Eu tinha Hum. um colega de sala que gostava muito de Jovem Nerd e ele me apresentou o Jovem Nerd no segundo ou no terceiro ano da escola, muito tempo atrás, pensa! Gente, eu terminei o doutorado já, fala sério, assim, Uau! milhões de anos atrás. E eu lembro de ouvir, eu lembro de gostar muito, mas eu parei, assim, acho que eu parei na faculdade mesmo, mas é porque como eu fui estudar é porque eu fui estudar literatura, né, então Aham. eu tive muitos anos da minha vida em que eu tive um foco muito intenso em correr atrás, né, de consumir, ainda mais porque eu estudo literatura de língua inglesa, então são, tipo, cânones inteiros, né, que eu fui atrás de ler, então foi uma época que eu meio que parei de consumir tudo, mas foi muito importante sim na minha juventude, e eu gostava muito, assim, eram É. pessoas que são pessoas muito carismáticas, né, então era bem legal, assim, eu tenho carinho, muito carinho pelo projeto. É muito legal, é muito legal. E aí, assim, voltando, né, aqui no Jovem Nerd, no filme que eles estão fazendo, eu tava refletindo sobre como a chegada deles no cinema é um caminho meio até natural dessa progressão lógica deles, né? Apesar de bem ousado, eu acho um salto, mas é uma progressão que dava para imaginar até, que eu fico pensando assim, claro, né? Em todo o aspecto de produção, de experiência em áudio dos Nerdcasts de RPG, que é bem legal, que tem uma preocupação narrativa, um esmero ali com a experiência sonora muito massa, né, com trilha, efeitos, timing. Mas eu fico pensando mais ainda em todo o trabalho com o audiodrama França e o Labirinto, que eu até trouxe aqui, a gente já conversou sobre o assunto, não sei se você lembra, mas que tem o Selton Mello como protagonista e que foi produzido pelo João Vernerd justamente, que é um drama investigativo super interessante que fala de um detetive cego. E é algo que, de um engatinhar, né, que vai explorando essa área da ficção e que agora, com mais recursos disponíveis, alcança tudo que culmina nessa entrada no cinema pelo terror, né? Então eu acho interessante sair da o Nerdcast RPG que tem um de terror que eles fazem para ir para algo investigativo de drama e chegar no terror do cinema. E é uma entrada que eu acho interessante porque conversa com a tradição de um cinema meio B, de baixo orçamento, que é a proposta deles, e de certa instância também experimental, que é o que eles estão buscando nessa primeira aventura cinematográfica terrível, de certa maneira, né? Daí,
O filme tá com data de estreia marcada para 2025, ainda sem mês certo, e a sinopse é a seguinte, abre aspas. A própria carne acompanha 3 soldados brasileiros que desertam durante a Guerra do Paraguai. Em busca de sobrevivência, eles acabam em uma casa misteriosa que esconde horrores piores do que os do campo de batalha. Como sempre, eu acho que a sinopse traduz muito mal a vibe, que no trailer dá pra sentir que tem um quê de loucura, tem um quê que me lembra o Massacre da Serra Elétrica, tem um outro quê que me lembra também o Farol, que é um filme super interessante, muito bonito. E é isso, eu gostei muito da ideia. O que você achou? Algum outro comentário sobre essa estreia do Jovem Nerd no cinema? Fiquei curiosíssima, vou assistir com certeza. Eu amo filme de terror, né, e então fiquei muito interessada. Então é isso, a própria carne, primeira produção cinematográfica do Jovem Nerd, que de alguma forma tem uma trajetória aí que se confunde com a criação de conteúdo na internet brasileira. Terror brasileiro, interessante, e que eu também tô bem animado aí pra ver em 2025.